Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite para todos, boa tarde, bom dia, depende da hora que você faça essa aula. Olha, é muito importante que você entenda que esse momento aqui não é um momento para você estudar o assunto e achar que vai tirar 10. Aqui é apenas uma revisão. Lembre-se que eu fiz 2 revisões em sala de aula, que eu fui lá para o quadro, que eu escrevi, que eu dei um tempo para que vocês fizessem as questões, que eu caminhei pela sala tirando dúvida, que alguns de vocês vieram até a mim para a gente poder discutir as questões e depois eu resolvi no quadro. Fora isso, você também fez as questões do material do GGE. Então é importante que você entenda que não é estudando por essa revisão que você vai tirar nota alta na prova de química, não. Aqui é apenas para dar o polimento final, tá certo? Estude pela revisão, as 2 revisões que eu fiz, que foram revisões longas, foram 4 aulas, né? 2 semanas, cada semana tem 2 aulas, e também pelo material que você tem na sala de aula, que a gente viu no caderno da escola. Então, veja, deixa eu parear com você aqui, para você notar, se você já estudou, que aqui não tem nenhuma novidade, tá? Eu só estou revisando o que a gente já viu. Como eu brinco em sala, né? Uma revisão. Vê bem, a gente estudou vários modelos atômicos. Por exemplo, a gente estudou o modelo de Dalton. Lembra? Qual era o modelo de Dalton? O modelo de Dalton, ele dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Chamou de bola de bilhar. Depois a gente teve um modelo que é super importante, que é o modelo de Thomson. O que Thomson falou? Ele falou que o átomo era um fluido, não era positivo, cheio de cargas negativas, e chamou de pudim de passas, não é? Depois disso tudo, a gente lembra que chega um modelo bem novo, bem importante, que é o modelo de Ernest Rutherford, onde Rutherford fala o quê? Rutherford diz que o átomo dele é semelhante ao sistema solar, ou seja, pela primeira vez, o átomo era dividido em núcleo e eletrosfera, o núcleo positivo, a eletrosfera negativa. Depois, a gente tem um modelo de Bohr. O que é que Niels Bohr fala? Bohr pega o mesmo modelo de Rutherford, núcleo e eletrosfera, só que para ele, o elétron está numa órbita chamada de órbitas estacionárias. Lembra disso? O que é uma órbita estacionária? Quando o elétron está girando na sua órbita, ele nem ganha nem perde energia. Quando ele ganha energia, ele dá um salto, chamado de salto quântico. Aí ele vai para uma órbita mais externa. Quando ele volta, ele libera energia em forma de fótons. Lembra disso? E aí é o que explica, por exemplo, os fogos de artifício, né? Explica a luz do vagalume, os peixes que emitem luzes em regiões afóticas e por aí vai. Agora, pessoal, é preciso a gente lembrar que tudo isso é para o átomo de hidrogênio. E, por exemplo, aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Z. E aqui, pessoal, eu tenho o que a gente chama de orbital, né? Orbital é uma região de probabilidade. Então, quando eu digo assim, olha, o elétron tem uma probabilidade de estar aonde? Qual é o local? O local onde o elétron tem uma maior probabilidade de se encontrar é no orbital. Lembra disso? Orbital é a região do espaço onde o elétron tem a sua maior probabilidade de se encontrar. Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a impossibilidade. Impossibilidade de quê, pessoal? De definir, olha que legal, definir a trajetória do elétron. Tá certo? Por quê, Guga? Porque, olha, eu não sei a trajetória do elétron. Eu sei que o elétron está onde? Eu sei o que é que nós sabemos. Sabemos que o elétron está num orbital. E que o orbital é o quê? É uma região de probabilidade. Mas a trajetória dele eu não sei. Então, quando ele dá esse gráfico, eu sei que ele tem aí uma probabilidade.
mas eu não sei exatamente qual é a trajetória que ele está seguindo. Isso é bem importante para que a gente entenda os assuntos de química, né? Outra coisa que é fundamental quando a gente estuda química é lembrar das configurações eletrônicas. Por exemplo, imagine que eu vá configurar o elemento 31 mais 3. Olha, tá vendo esse mais 3 aqui? Durante as aulas, muita gente me perguntou, e eu fico feliz quando pergunta, porque eu sei que quem pergunta é porque está entendendo, está aprendendo e quer aprender. Então, esse mais 3, ele é um cátion, carga positiva, ou seja, ele vai o quê? Perder 3 elétrons. Se fosse mais 2, estava perdendo 2. Se fosse mais 1, estava perdendo 1. Então, 31. Eu configuro 31 normalmente, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. E aí a minha pergunta para você é bem direta. Pessoal, quantos elétrons eu configurei aqui? Ó? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. E eu te pergunto, qual é o último nível? Vá, respire antes de responder. Qual é o último nível? Exatamente, o último nível é o quarto. Por que o quarto, Guga? Porque, vê, tem alguém maior do que 4S ou maior do que 4P? Não. Então, ele é o último nível. E mais 3 perde 3 elétrons. Lembre, anote aí, anote no post-it. Tem um post-itzinho aí na tua casa, anota no post-it, anota no papel. Sempre retira o elétron do último nível. Eu sempre retiro do último nível. Então, eu vou tirar 3, ó. Tiro 2 daqui, tiro 1 daqui. Tirei 3. Então, como é que a configuração ia ficar para o íon? Para o íon. O íon ia ficar como configurado? O íon ia ter a configuração assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Tá notando? Sumiu quem? Sumiu 3 elétrons. 2 estavam no quarto nível, no subnível S, e 1 estava no quarto nível, no subnível P. Agora, ele pode fazer invertido. Por exemplo, ele está me dizendo que isso aqui é a configuração do íon. Olha bem, essa daqui é a configuração do íon. E ele quer que você diga qual era o número atômico inicial. Mais 2 quer dizer o quê? Essa configuração do íon é quando o íon, perdeu o quê? 2 elétrons. E ele perdeu 2 elétrons de onde? Do último nível. Então, vamos lá. Ó. Quando você configura, qual é a configuração? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha que legal, pessoal. 4s2. Aí, agora sim, ó. 3d10. Entendeu? Então, olha, quando ele era mais 2, ele tinha o quê? Ele tinha perdido 2 elétrons. E tinha perdido de onde? Do último nível. Por isso que o último nível não estava aparecendo. Você tinha tirado ele. Mas, se for o elemento, então ele tem que aparecer. Então fica com quantos? 2, 4, 10, 12, 18, 20, não é? 30. Aqui tinha 2, 4, 10, 12, 18, 28. Com 2 que você tinha tirado, então qual era o número atômico dele? 30. E aqui, ó. Aqui ele perdeu quantos? Perdeu 3. Então ele tem quantos aqui? 2, 4, 10, 12, 18, 28. 28, 29, 30, 31. Seria 31. Ele perdeu quem aqui, Guga? Aqui, com certeza, eu tirei de quem? Tirei de 4S2, 4P1. Entendeu? Isso é importante, a configuração. Toda a revisão a gente começou pela configuração. Você sabe que tem que memorizar a lei de Linus-Pauling, né? A regra de Linus-Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, e assim vai, né? Outro detalhe, veja. Toda a configuração que terminar em S1, família 1A. Terminar em S2, família 2A. Terminar em P1, família 3A. Terminar em P2, família 4A. Terminar em P3, família 5A. Terminar em P4, família 6A.
terminar em P5, família 7A, terminar em P6, família 8A. E lembrando que tem uma exceção. Quem é a exceção? Um S2, que é o hélio, né? Que é da família 8A do primeiro período. Então, vê bem, quem está no mesmo período tem que ter o quê? Mesmo número de camadas. Pô, Google, entendi não. Vê, vou te explicar. Se eu te perguntasse assim, X19 e Y20 são da mesma família, aí você diz, não sei, sabe, é só configurar. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. S1, família 1A, 4, quarto período. Entendeu? Direto, não tem estresse. O número da frente é o período. O S1, família 1A. Se fosse P1, família 3A. Se fosse P2, família 4A e por aí vai. E X20 aqui, Y20, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Qual é a família dele agora? Terminou em S2, é a família 2A. Mas qual é o período? Quarto período. Então, eles são do mesmo período, mas não são da mesma família. Só é da mesma família quem tem o mesmo número de elétrons na última camada. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar, olha, o elemento 9 é de que família, Guga? Ó, um S2, qual é agora? 2S2, 2P5. Deu 9, não deu? Terminou em P5, ó. Terminou em P5, qual é a família dele? 7A. Ou, como é que você pode fazer também? Olha, segundo período tem um 2 em S, segundo período tem um 5 em P. Lembra disso? No segundo andar, 2 elétrons moram no apartamento S, 5 elétrons moram no apartamento P. O total são 7. E o período, Guga? Segundo período. Então, lembrar disso, tá? Ou você memoriza P1, P2, tal, e qual é a família, ou você vê que a família é o número de elétrons da última camada. E o período é a quantidade de camadas, ó. Quarta camada. Então, ele é do quarto período. Guga, e o estado físico? Ah, isso é bem legal. Veja, na tabela periódica, lembrar disso é importantíssimo, tá? Na tabela periódica, a maioria dos elementos são sólidos, tá bom? São sólidos. Então, por exemplo, se você analisar a tabela, quase todo elemento é sólido, tá bom? Exceto quem? O mercúrio, que é líquido, tá bom? E o bromo, que é líquido. Mercúrio e bromo, tá? E gás, Guga, quem é gás? Olha, os gases, os mais importantes são da família 8A, que é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e redônio. Vou botar aqui, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E a turma conhecida, né? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, flúor, cloro, tá? Esses daí são os mais importantes que você tem que saber. Família 8A, que são os gases nobres, e oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, flúor e cloro. Legal? Não esquece isso não. E olha, pessoal, para a revisão não ficar muito larga, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu te digo assim, ó, X tem 12 elétrons. X é um elemento nêutron. Então, X tem 12 elétrons, e tem 12 elétrons, e tem 12 prótons. Guga, como é que eu sei que ele é um elemento nêutron? É porque ele não tem carga. Nem carga positiva, nem carga negativa. Nem é um cátion, que é positivo, nem é um ânion, que é negativo. Tá? Agora, Y menos tem 12 elétrons. Isso quer dizer que ele tem quantos prótons? 11. 11 prótons, ganhou um elétron, ficou com quantos? 12. E Z mais tem 12 elétrons. Por que, Guga? Porque eles são isoeletrônicos. Então, ó, quem é isoeletrônico é porque tem iso é igual, né? Mesmo número de elétrons. Então, a gente tem aqui, ó, qual é o número atômico dele? O número atômico dele é 13, ó.
Perdeu um, ficou com quantos? Ficou com 12 elétrons. Negativo ganhou elétron, positivo perdeu. Então aqui, ó, se eu te perguntar qual é a família de 12, aí tu faz, ó, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2. Pessoal, terminou em s2. Então é família 2a, terceiro período. Se eu te perguntar quem é de 11, vamos fazer? Quem é o 11? Olha aí, 11. O 11 vai ser, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, S1, família 1A, também do terceiro período. E se eu te perguntar de 13, quem é o de 13? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ó, P1. Quantos elétrons tem no último nível, que é o terceiro? Tem 3. Então é 3A, terceiro período. Lembrar que isso é fundamental. Então, pessoal, olha bem, o que é que eu acho que você deve fazer? Refazer a minha revisão, refazer as revisões da sala de aula, refazer essa aqui também, né? E exercitar configuração eletrônica. Certo? Beijo, boa prova. Eu sei que vocês vão detonar, que vocês são bons, viu? Uma coisa que eu não tenho dúvida, e eu estou falando isso de verdade. Primeiro ano é uma turma show de bola. Conversa um pouquinho, mas eu gosto muito de vocês. Beijo.